No primeiro capítulo de Além da Pureza Visual, o artista e teórico Ricardo Basbaum começa discutindo um problema central da arte contemporânea: a relação entre texto e obra de arte. Ele mostra que costumamos pensar que existe uma separação clara entre imagem e linguagem, como se a arte fosse apenas visual e o texto fosse apenas explicação ou teoria. Mas essa divisão não é natural. Ela foi construída ao longo da história. Mesmo quando um artista tenta fazer uma obra totalmente visual, sem palavras, ainda existe uma relação com o campo da linguagem, porque toda obra está inserida em um contexto cultural onde existem discursos, interpretações e sentidos sendo produzidos. Basbaum explica que essa separação entre o que é visual e o que é verbal surgiu junto com a organização do conhecimento na sociedade moderna. De um lado, ficou a ciência e o pensamento racional, ligados à linguagem e aos conceitos. Do outro lado, ficou a arte, associada à sensibilidade, à imagem e à experiência. Só que essa divisão começa a entrar em crise com o surgimento da arte moderna, quando a arte passa a buscar autonomia, ou seja, tenta se afirmar como um campo independente com suas próprias regras. Nesse momento, muitos artistas passam a defender a ideia de uma arte pura, focada apenas nos elementos visuais, como cor, forma e composição. Só que essa tentativa de pureza não se sustenta por muito tempo. Aos poucos, fica claro que não é possível isolar completamente a arte de outros campos. A arte contemporânea surge justamente desse rompimento com a ideia de pureza visual. Em vez de ser um campo fechado, ela passa a funcionar como um espaço de mistura, onde diferentes elementos se cruzam: imagem, texto, conceito, corpo, espaço, política e experiência. Por isso, Basbaum diz que a arte hoje deve ser entendida como um campo híbrido, ou seja, um campo formado por combinações e relações entre diferentes linguagens. Um ponto muito importante que ele destaca é que autonomia não significa isolamento. A arte pode ter sua própria lógica, mas isso não quer dizer que ela existe separada do mundo. Pelo contrário, ela depende dessas relações com outros campos para continuar existindo e se transformando. Se a arte se fechar completamente, ela perde força e deixa de se renovar. Então, a verdadeira autonomia da arte está na sua capacidade de se relacionar com outras áreas sem perder sua singularidade. A partir disso, Basbaum propõe que o mais importante não é tentar separar imagem e texto, mas entender como eles se conectam. A arte contemporânea não é apenas algo para ser visto, mas também algo que envolve pensamento, interpretação e linguagem. Isso muda o papel do artista, que deixa de ser apenas alguém que produz imagens e passa a ser alguém que também constrói ideias e discursos. Também muda o papel da obra, que não é mais só um objeto visual, mas um espaço onde diferentes sentidos se encontram. E muda ainda o papel do espectador, que não é mais alguém que apenas observa, mas alguém que participa ativamente da construção de significado. No fundo, o que o capítulo mostra é que a arte contemporânea existe justamente nessa tensão entre ver e entender, entre imagem e palavra. E é nessa relação que surgem novas formas de criação e novas maneiras de pensar a arte. No segundo capítulo, Migração das Palavras para a Imagem, de Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum aprofunda a discussão iniciada no capítulo anterior, agora focando diretamente em como imagem e linguagem se misturam dentro da arte contemporânea. Ele parte da ideia de que a relação entre o que vemos e o que lemos ou entendemos não é simples, e que essa relação se tornou uma das questões mais importantes da arte atual. Basbaum começa explicando que hoje existem muitas formas diferentes de produzir imagens,
como cinema, fotografia, vídeo, design e artes visuais. Cada uma dessas áreas tem sua própria linguagem, suas técnicas e seus modos de funcionamento. Mas, apesar dessas diferenças, todas elas trabalham com uma mistura entre imagem e linguagem. Ou seja, nenhuma delas é totalmente visual pura. Sempre existe algum tipo de relação com ideias, conceitos ou textos. Para explicar melhor isso, ele se apoia nas ideias de Michel Foucault e Gilles Deleuze, que pensam o conhecimento como algo formado por duas dimensões, o que pode ser visto, visível, e o que pode ser dito, enunciado. Basbaum usa essa ideia para mostrar que a arte também funciona assim. Ela é feita tanto de imagens quanto de discursos. A obra de arte não é só aquilo que aparece aos olhos, mas também tudo aquilo que pode ser pensado, falado ou interpretado a partir dela. Em seguida, ele discute o chamado campo ampliado da arte contemporânea. Isso significa que hoje não dá mais para definir a arte apenas pelos materiais que ela usa, como tinta, tela ou escultura. A arte pode usar qualquer coisa, objetos do cotidiano, textos, ações, o corpo, o espaço urbano, processos naturais e até ideias. O que define a arte não é mais o material, mas o modo como ela opera, ou seja, como ela cria relações e provoca experiências. Essa mudança tem a ver com o que aconteceu ao longo do século XX, especialmente com movimentos como o dadaísmo e a arte conceitual. Esses movimentos começaram a questionar o que realmente define uma obra de arte. A partir daí, qualquer coisa poderia se tornar arte, desde que colocada dentro de um certo contexto e acompanhada de uma intenção ou ideia. Isso amplia muito o campo da arte e reforça ainda mais a presença da linguagem dentro dela. Basbaum também mostra que, desde o início da arte moderna, já existia uma forte ligação entre obra e discurso. Quando artistas como Edouard Manet e Gustave Courbet começaram a romper com a pintura tradicional, surgiram ao mesmo tempo muitos textos críticos tentando explicar essas mudanças. Ou seja, a arte moderna já nasce acompanhada de discursos que ajudam a construir seu sentido. A obra não existe sozinha, ela está sempre atravessada por falas, críticas e interpretações. A partir disso, Basbaum apresenta três formas principais de relação entre texto e obra de arte. A primeira é quando o texto tenta dominar a obra, impondo uma interpretação única, como acontece em discursos mais institucionais ou acadêmicos. A segunda é quando o texto se aproxima da obra de forma criativa, quase como se fosse uma continuação dela, criando uma relação mais aberta e sensível. E a terceira é quando o próprio artista produz textos sobre seu trabalho, criando uma relação ainda mais direta entre linguagem e imagem. Essa terceira forma se torna especialmente importante na arte contemporânea. Diferente da arte moderna, onde o texto, como manifestos, ainda ficava separado da obra, na arte contemporânea o texto passa a fazer parte da própria obra. Palavra e tua imagem acontecem ao mesmo tempo, no mesmo espaço. É isso que Basbaum chama de migração das palavras para a imagem. O texto deixa de ser apenas explicação e passa a ser material artístico. Ele dá exemplos de artistas que trabalham dessa forma. Marcel Duchamp é um dos principais, ao mostrar que o significado de uma obra pode depender do nome que ela recebe ou do contexto em que é apresentada. Já artistas como Joseph Kosuth trabalham diretamente com palavras e definições como forma de arte, mostrando que o conceito pode ser mais importante que o objeto visual. Outro exemplo é Onkawara, que usa linguagem e registros do tempo como parte central de suas obras. Com tudo isso, Basbaum quer mostrar que na arte contemporânea não faz mais sentido separar ver e ler.
Muitas obras exigem que o espectador faça as duas coisas ao mesmo tempo. Ele chama isso de uma experiência de ver-ler, onde olhar e interpretar acontecem juntos. A obra não entrega um significado pronto, ela depende da participação ativa de quem entra em contato com ela. No fim, o capítulo reforça que a arte contemporânea é um campo de relações complexas, onde imagem e linguagem estão sempre em movimento, se cruzando e se transformando. A migração das palavras para imagens para a imagem não é apenas um detalhe, mas uma mudança profunda na forma como a arte é produzida, pensada e experimentada. No terceiro capítulo, Pensar com Arte, de Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum dá um passo além. Ele não está mais só falando da relação entre imagem e texto, mas de algo ainda mais profundo, a ideia de que a arte é uma forma de pensamento. Só que não é pensamento no sentido tradicional, tipo filosofia ou ciência, que seguem regras, lógica e explicações organizadas. O que ele propõe é outra coisa. A arte pensa de um jeito próprio, diferente, mais aberto, mais experimental. Basbaum usa ideias de Michel Foucault e Gilles Deleuze para explicar isso. Esses filósofos falam de um pensamento do lado de fora. Traduzindo, um pensamento que não nasce de regras prontas nem de sistemas fechados. Ele surge do contato com o mundo, com o desconhecido, com aquilo que ainda não está totalmente definido. E é exatamente aí que entra a arte. A arte não funciona como uma explicação do mundo, nem como uma simples representação. Ela cria situações onde o pensamento acontece. Em vez de dar respostas, ela cria problemas, provoca dúvidas, abre caminhos. É como se a obra fosse um espaço onde algo ainda está sendo construído. Basbaum também aproxima isso da ideia de experiência. Para ele, pensar com arte não é algo distante ou teórico demais. É algo que acontece na relação direta com a obra. Quando alguém entra em contato com uma obra, vendo, lendo, sentindo, essa pessoa não está só observando, ela está participando de um processo. O pensamento acontece ali, naquele encontro. Aqui entra uma comparação interessante que ele faz com a antropologia urbana, especialmente com autores como Gilberto Velho. Na antropologia, o pesquisador não fica distante do objeto de estudo. Ele se envolve, vive aquilo, se aproxima. Basbaum sugere que com a arte acontece algo parecido. Não dá para entender uma obra de longe de forma fria. É preciso entrar nela, se envolver. Outro ponto importante é que esse pensamento que acontece na arte não é separado do corpo ou da sensação. Diferente da ideia tradicional de pensamento como algo só mental, aqui ele envolve percepção, emoção, movimento. Pensar com arte é também sentir, experimentar, reagir. A partir disso, Basbaum começa a preparar o terreno para um conceito que vai ficar mais forte depois, o diagrama. Mas aqui ele já sugere que a arte cria estruturas abertas, que não são fixas e que funcionam como campos de força onde ideias, sensações e ações se conectam. Então, resumindo de forma direta, esse capítulo mostra que a arte não é só algo para ser visto ou interpretado depois. Ela é um modo de pensar em ação, um pensamento que não vem pronto, mas que acontece no processo, no encontro, na experiência, e talvez a ideia mais importante aqui seja essa: a arte não representa o pensamento, ela faz o pensamento acontecer. No quarto capítulo, O Campo Ampliado da Arte Contemporânea, do Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum aprofunda uma mudança fundamental. A arte deixou de ser definida pelo material ou pela técnica e passou a ser definida pelo modo como opera, ou seja, pelas relações que cria. Ele começa deixando claro que hoje não dá mais para dizer que algo é arte só porque é pintura, escultura ou desenho.
Essa forma de pensar ficou ultrapassada. A arte contemporânea rompeu com essa lógica e passou a trabalhar com qualquer tipo de material, objetos comuns, ações, textos, espaços, até processos naturais. O que importa não é o do que a obra é feita, mas o que ela faz e como ela funciona. Para explicar isso, Basbaum dialoga com a ideia de campo ampliado, desenvolvida por Rosalind Krauss. Essa ideia propõe que a arte não está mais presa a categorias fixas. Em vez disso, ela ocupa um campo de possibilidades, onde diferentes linguagens e meios podem ser usados de acordo com a necessidade do trabalho. O artista deixa de seguir regras de um meio específico e passa a explorar posições dentro desse campo. Isso muda completamente a prática artística. Antes, o artista precisava dominar uma técnica específica, como pintura ou escultura. Agora, ele precisa pensar em estratégias. A obra se torna uma operação, uma ação dentro de um sistema de relações culturais. Pode envolver espaço, corpo, linguagem, contexto social, tudo ao mesmo tempo. Basbaum também mostra que essa transformação está ligada às experiências da arte moderna e, principalmente, às rupturas feitas pelas vanguardas do século XX, como o dadaísmo e a arte conceitual. Esses movimentos começaram a questionar o que define a arte, abrindo espaço para que qualquer coisa pudesse ser usada como material artístico. A partir daí, a arte se expandiu para além dos limites tradicionais. Um ponto importante é que esse campo ampliado não é um espaço totalmente livre ou sem limites. Ele tem uma estrutura, mas é uma estrutura baseada em relações, não em categorias fixas. Ou seja, existem posições possíveis dentro desse campo e o artista pode se mover entre elas, explorando diferentes combinações. Dentro desse contexto, a relação entre imagem e linguagem continua sendo central. O campo ampliado não elimina essa relação, pelo contrário, ele a intensifica. A arte passa a funcionar cada vez mais como um lugar onde diferentes formas de expressão se encontram e se cruzam. No fundo, o que esse capítulo mostra é que a arte contemporânea não pode mais ser entendida como um conjunto de objetos, mas como um conjunto de práticas. Ela é um modo de agir no mundo, de criar situações, de produzir experiências e de gerar pensamento. Então, a ideia principal aqui é simples, mas muito forte. A arte não é mais definida pelo que ela é, mas pelo que ela faz. No quinto capítulo, Arte Moderna como um Território Híbrido, do Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum volta um pouco no tempo para explicar melhor uma coisa importante. A mistura entre imagem e linguagem não começou agora na arte contemporânea. Ela já estava presente desde o início da arte moderna. A ideia principal aqui é que a arte moderna nunca foi totalmente pura, como muitos pensaram. Mesmo quando os artistas buscavam uma arte mais visual, mais focada na forma e na percepção, existia sempre uma relação forte com o campo da linguagem, especialmente através da crítica, dos textos e dos debates teóricos. Basbaum mostra que no século XIX, quando surgem artistas como Edouard Manet e Gustave Courbet, acontece algo curioso. Ao mesmo tempo em que a pintura começa a mudar radicalmente, também surge uma grande quantidade de textos tentando explicar essas mudanças. Ou seja, a arte moderna nasce junto com a crítica de arte. A obra e o discurso aparecem juntos, se alimentando um do outro. Isso é importante porque quebra a ideia de que a arte moderna seria apenas visual. Na verdade, ela já é um território híbrido, formado pela combinação entre o que é visto e o que é dito. A obra não existe isolada, ela está sempre acompanhada de interpretações, comentários e construções de sentido feitas pela linguagem. Basbaum
também destaca que essa relação entre obra e texto não é tranquila. Existe uma espécie de tensão. A imagem e a palavra não são a mesma coisa, não funcionam do mesmo jeito. O que vemos não é exatamente o que conseguimos dizer, e o que dizemos nunca dá conta totalmente do que vemos. Existe sempre uma diferença entre essas duas dimensões, e é justamente nessa diferença que a arte ganha força. A obra de arte não entrega um significado fechado, ela é aberta, ambígua, permite várias interpretações. Um mesmo trabalho pode ser entendido de formas diferentes por pessoas diferentes, ou até pela mesma pessoa em momentos diferentes. A partir disso, Basbaum apresenta uma ideia interessante. A arte funciona como um campo de disputa. Vários discursos tentam dar sentido à obra, mas nenhum consegue dominá-la completamente. Não existe uma interpretação única e definitiva. O significado está sempre em movimento. Ele também mostra que essa relação entre imagem e linguagem pode acontecer de diferentes formas. Às vezes, o texto tenta controlar a obra, impondo uma interpretação. Outras vezes, o texto se aproxima da obra de forma mais criativa, quase como uma extensão dela. E ainda os casos em que o próprio artista escreve sobre sua obra, criando uma relação ainda mais direta entre fazer e pensar. No fim, o que esse capítulo deixa claro é que a arte moderna já preparava o terreno para a arte contemporânea. A mistura entre visual e verbal não é uma novidade absoluta, mas algo que foi se intensificando ao longo do tempo. A ideia central aqui é: a arte moderna não é um campo puro, mas um território híbrido, onde imagem e linguagem convivem em tensão constante, criando um espaço aberto para múltiplos sentidos. No 6º capítulo, Combate e Captura, do Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum aprofunda a relação entre imagem e linguagem, mostrando que ela não é harmoniosa, ela é marcada por tensão, disputa e conflito. A ideia central aqui é que imagem e texto não se encaixam perfeitamente. O que vemos nunca é totalmente traduzido pelo que dizemos, e o que dizemos nunca dá conta completamente do que vemos. Existe sempre uma diferença entre essas duas coisas, e é justamente nessa diferença que acontece algo importante: um tipo de confronto. Basbaum usa a ideia de combate e captura para explicar isso. O combate acontece porque imagem e linguagem são diferentes, funcionam de formas distintas e não coincidem. Já a captura acontece quando uma tenta agarrar a outra, ou seja, quando o texto tenta explicar a imagem ou quando a imagem provoca interpretações e discursos, mas esse processo nunca se resolve completamente. Não existe uma explicação final que encerre o sentido de uma obra. O significado está sempre em disputa, sendo construído e reconstruído a partir dessa relação instável. Ele também mostra que, historicamente, muitos discursos tentaram dominar a obra de arte, principalmente dentro de instituições como museus, universidades e crítica acadêmica. Nesses casos, o texto tenta impor uma interpretação única, como se fosse a verdade da obra. Mas Basbaum critica essa postura porque ela reduz a complexidade da arte. Por outro lado, existe uma forma mais aberta de relação, onde o texto não tenta controlar a obra, mas dialoga com ela. Nesse caso, o discurso não fecha o sentido, mas amplia as possibilidades de interpretação. Ele funciona mais como um parceiro do que como um juiz. Outro ponto importante é que a obra de arte, por sua própria natureza, é ambígua. Ela não tem um único significado fixo. Isso faz com que diferentes interpretações sejam possíveis, e nenhuma delas seja definitiva. A arte, então, se torna um espaço onde múltiplos sentidos coexistem. Basbaum
também sugere que esse processo de combate e captura não acontece só entre obra e texto, mas também dentro da própria experiência do espectador. Quando alguém entra em contato com uma obra, existe um esforço de entender, interpretar, dar sentido. Esse processo nunca é totalmente estável. Ele envolve dúvidas, associações, mudanças de percepção. No fim, o capítulo mostra que a relação entre imagem e linguagem não deve ser resolvida, mas mantida em aberto. É justamente essa tensão que mantém a arte viva e ativa, criando espaço para novos pensamentos e novas experiências. A ideia principal aqui é: a arte acontece no conflito entre ver e dizer, e é nesse confronto que surgem os sentidos. No Além da Pureza Visual, Ricardo Basbaum aprofunda a ideia de que não existe uma separação real entre obra de arte e texto. Ele mostra que o texto não é apenas algo que aparece depois da obra, como uma explicação ou comentário. Na verdade, o texto participa diretamente da construção do sentido da obra. Isso significa que, quando alguém entra em contato com uma obra, já está atravessado por discursos, referências culturais e interpretações que influenciam o modo como aquela obra é compreendida. Essa relação fica ainda mais clara quando ele traz o exemplo de Marcel Duchamp. Duchamp é importante porque mostra que o significado de uma obra não está apenas no objeto em si, mas no contexto em que ele é colocado e principalmente na forma como ele é nomeado. Quando ele apresenta um objeto comum como arte, dando um título específico, ele altera completamente a forma como esse objeto é percebido. O nome não é um detalhe secundário, ele orienta a leitura da obra, quase como se abrisse um caminho de interpretação. Com isso, Basbaum reforça uma ideia fundamental. O sentido da arte não está fixo dentro da imagem. Ele surge da relação entre o que vemos, o que é dito sobre aquilo e o contexto em que a obra existe. Não existe obra neutra ou pura. Toda obra está inserida em um campo de linguagem que influencia diretamente sua compreensão. Basbaum, então, apresenta dois artistas que mostram caminhos diferentes dentro da arte contemporânea, mas que reforçam a mesma ideia de expansão da arte. Com Onkawara, a arte se aproxima da linguagem de forma direta e econômica. Ele trabalha com elementos simples como datas, registros e frases curtas para falar sobre o tempo e a existência. À primeira vista pode parecer algo muito simples, mas justamente essa simplicidade faz com que o espectador reflita sobre questões profundas, como a passagem do tempo, a presença no mundo e a repetição da vida cotidiana. Já Hélio Oiticica leva a arte para um campo ainda mais sensorial e participativo. Com obras como Os Parangolés, ele rompe com a ideia de que a arte deve ser apenas observada. A obra passa a ser algo que o público veste, movimenta e experimenta com o corpo. Nesse caso, a arte não é mais um objeto, mas uma experiência vivida. Esses dois exemplos mostram que a arte contemporânea pode operar tanto pela linguagem quanto pela experiência física. Em ambos os casos, o que importa não é o objeto em si, mas o tipo de relação que ele cria com quem entra em contato com ele. Dando continuidade, Basbaum apresenta a ideia de que na arte contemporânea não basta apenas olhar. A experiência da obra exige um tipo de atenção mais ativa, que envolve leitura, interpretação e pensamento. É por isso que ele usa o termo ver-ler, indicando que ver e entender acontecem ao mesmo tempo, de forma inseparável. Nesse contexto, a obra de arte deixa de ser algo que entrega um significado pronto. Ela passa a exigir participação do espectador, que precisa construir sentidos a partir do que vê e do que interpreta. Isso muda completamente a relação com a arte, que deixa de ser passiva e se torna mais dinâmica. Essa mudança fica ainda mais evidente com Joseph Kosuth.
Kossuth trabalha diretamente com linguagem, muitas vezes usando definições, palavras e conceitos como parte da própria obra. Ele questiona a ideia de que a arte precisa ser visual e mostra que o conceito pode ser mais importante do que o objeto material. Além disso, Kossuth representa uma transformação importante no papel do artista. Ele não é apenas alguém que produz obras, mas também alguém que pensa criticamente sobre a arte e escreve sobre ela. Ou seja, o artista passa a ocupar também o lugar de teórico e crítico. A obra e o pensamento deixam de estar separados e passam a acontecer juntos. Aqui Basbaum aprofunda uma das ideias mais importantes do livro. A arte não é apenas algo que representa o mundo ou expressa ideias já prontas. Ela é um modo de pensar. Só que esse pensamento não acontece de forma organizada e lógica, como na filosofia ou na ciência. Ele acontece no processo, na experiência, no encontro com a obra. Pensar com arte significa que o pensamento surge na relação entre o espectador e a obra. Não é algo que já está pronto esperando para ser descoberto. É algo que se constrói ali, naquele momento. A partir disso, ele introduz a ideia de conexões. A arte funciona como um campo onde diferentes elementos se conectam: imagens, palavras, experiências, contextos sociais, referências culturais. Essas conexões não são fixas, elas estão sempre em movimento, criando novas possibilidades de sentido. Então, a obra de arte não é algo fechado, ela é um ponto de encontro entre diferentes forças, onde o pensamento acontece de forma aberta e dinâmica. Basbaum destaca que a arte contemporânea é complexa justamente porque trabalha com muitas camadas ao mesmo tempo. Não é mais possível entendê-la apenas olhando rapidamente. Ela envolve múltiplos elementos: imagem, linguagem, contexto, experiência, política, cultura. Essa complexidade exige um novo tipo de postura do espectador. Não basta olhar de forma rápida ou superficial. É necessário desenvolver uma atenção mais sensível e mais ativa, que ele chama de sintonia atenta. Essa ideia significa estar aberto ao que a obra propõe, sem tentar reduzir rapidamente o seu sentido. É preciso dar tempo para que a experiência aconteça, aceitar a dúvida, a ambiguidade e a possibilidade de múltiplas interpretações. A arte contemporânea não entrega respostas prontas. Ela cria situações onde o sentido precisa ser construído. Neste ponto, Basbaum questiona a ideia de que existe uma separação clara entre o que está dentro da arte e o que está fora dela. Na arte contemporânea, essa divisão se torna cada vez mais frágil. A arte passa a dialogar diretamente com o mundo. Política, cultura, cotidiano, espaço urbano, relações sociais. Ela não está isolada em museus ou galerias, mas circula por diferentes contextos. Com isso, surgem as convergências, que são os encontros entre diferentes áreas. A arte se cruza com outras formas de conhecimento, como filosofia, sociologia, comunicação e tecnologia. Ela se torna um campo aberto, onde diferentes saberes se encontram. Isso reforça a ideia de que a arte não pode mais ser entendida de forma isolada. Ela é parte de uma rede de relações mais ampla. Nos últimos tópicos, Basbaum apresenta uma ideia mais abstrata, mas muito importante: a arte como diagrama. O diagrama não é um desenho fixo, mas uma estrutura aberta, que mostra relações e possibilidades de transformação. Pensar a arte como diagrama significa entender que ela não é algo estático. Ela está sempre em movimento, sempre se transformando, criando novas conexões e novos sentidos. As ricas articulações são justamente essas conexões complexas que a arte é capaz de produzir. Diferentes elementos se articulam entre si, criando redes de significado que não são simples nem lineares.
No final, a ideia que fica é que a arte contemporânea não é um objeto fechado, mas um processo. Ela funciona como um campo de relações, onde imagem, linguagem, corpo, pensamento e experiência se conectam de forma dinâmica. Basicamente, o que o autor quer dizer é que hoje não dá mais para pensar arte como algo só visual, tipo um quadro que você olha e pronto. Essa ideia de arte pura, só imagem, meio que não funciona mais. Isso porque toda obra já vem carregada de contexto, de ideias, de interpretação. Mesmo que não tenha texto escrito nela, existe sempre uma relação com linguagem, com pensamento. Ele mostra que essa separação entre ver e entender, entre imagem e palavra, foi criada ao longo do tempo, mas na arte contemporânea isso se mistura totalmente. Hoje, você não só olha uma obra, você precisa pensar sobre ela, interpretar, conectar com outras coisas. É o que ele chama de ver-ler, ver e ler ao mesmo tempo. Outra coisa importante é que a arte deixou de ser definida pelo material. Antes era tipo, pintura é pintura, escultura é escultura. Hoje não. A arte pode ser qualquer coisa, objeto, texto, ação, corpo, ideia. O que importa não é o que é, mas o que faz, o tipo de experiência ou reflexão que ela provoca. Ele também fala muito que a arte não entrega um significado pronto, não tem uma resposta certa. Existe sempre uma tensão entre o que a gente vê e o que a gente tenta explicar. E é justamente nisso que a arte acontece, nesse espaço meio instável, onde várias interpretações são possíveis. Quando ele traz artistas como Marcel Duchamp, Joseph Kosuth, Onkawara e Hélio Oiticica, é para mostrar como a arte foi se expandindo. Em alguns casos, o nome da obra muda tudo. Em outros, a própria linguagem vira arte. Em outros, o corpo entra e a obra vira experiência, não só algo para olhar. No fim das contas, o ponto principal é esse. A arte hoje não é um objeto fechado que você só observa. Ela é um espaço de relação. Você entra nela, pensa com ela, sente com ela. O sentido não está pronto, ele acontece ali, no encontro. Então, se fosse resumir em uma frase, a arte contemporânea não é só para ver, é para viver, pensar e construir sentido junto.